Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos. Às vezes fazemos um mergulho na história do Brasil, às vezes analisamos a situação, coisas imediatas, sempre procurando trazer essas reflexões para que possamos todos compreender melhor o Brasil que vivemos, para podermos atuar melhor nessa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso entrevistado de hoje, James Green, que logo a Eleonora vai apresentar com mais detalhes para você, né? Antes, porém, queria lhe convidar para que leve mais longe essas reflexões, essas informações, esses comentários que trazemos aqui no Tutameia ao vivo, compartilhando essa transmissão, divulgando entre seus amigos. E saiba também que todo esse trabalho fica disponível para que você possa ver, rever, analisar, buscar aquele detalhe que talvez tenha perdido na transmissão ao vivo. Tudo isso vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E o trabalho fica ancorado, você sabe, no nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, a palavra com a Eleonora, que vai nos falar um pouco mais do nosso entrevistado. Bom dia, James Green. Muito obrigada por estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros para falar de uma figura muito bacana na história brasileira, Herbert Daniel, e que virou um livro, a história do Herbert Daniel, está aqui, está sendo lançado agora. Revolucionário e Gay, a vida extraordinária de Herbert Daniel. Quer mostrar mais pertinho aí, Rodolfo? Cara, vamos fazer aquele esquema glauberiano. Acho que é glauberiano, assim, porque fica o nosso entrevistado fica no ar e o livro... O livro vai lá. Vai entrando. Então, aí está a capa do livro. Faz uma fusão aqui, aquele título... Tá certo. Então, o livro está sendo lançado pela Civilização Brasileira. James Green, vamos colar aqui. Muita coisa para falar. Professor de História Latino-Americana da Brown University, ativista de causas políticas e LGBT, viveu no Brasil entre 76 e 82, participou de várias organizações políticas identitárias, e é hoje professor da Brown University e uma pessoa que estuda, coordena vários estudos sobre o Brasil. Até na semana passada a gente encontrou um orientando seu que está fazendo um livro sobre o movimento da caristia. Isso. Daniel McDonald. Exatamente. A gente encontrou, muito bacana, a gente esteve numa palestra dele aqui no Memorial. No Memorial, muito bacana, e a gente vai fazer uma série de entrevistas sobre esse tema da luta da caristia. Mas, enfim, James Green coordena vários estudos sobre o Brasil, e nós vamos falar aqui. E também, recentemente, ficou muito ativo na questão brasileira, política brasileira, na solidariedade internacional contra o golpe no Brasil. E vamos falar sobre isso também. Mas vamos começar com o seguinte: por que você se interessou pelo Brasil? Por que você veio para cá? Uma história tão comprida e complicada. Então fala alguma coisa. Um pouco, são várias maneiras de responder essa pergunta. O mais simples, eu era jovem ativista contra a guerra em Vietnã, analisava que a próxima enfrentamento entre os americanos, os norte-americanos e o mundo seria na América Latina. Então resolvi estudar espanhol, fui para o México para estudar espanhol, e depois eventualmente formei um grupo de estudo sobre a América Latina com um grupo de amigos, e eu fui a pessoa responsável para fazer uma apresentação sobre o Brasil. Para pesquisar o Brasil, encontrei vários textos feitos por exilados. Vamos pensar, localizar no tempo. Esse foi... comecei a minha atividade contra a guerra do Vietnã em 67, tinha 15 anos. 68, comecei a universidade. 69, 70, foi muito ativa nas mobilizações contra a guerra do Vietnã. Em 71 foi para México,
72 me formei e fui morar em Filadélfia com um grupo de 7 ativistas e fizemos um grupo de estudo sobre a América Latina e eu escolhi o Brasil. Não me lembro exatamente porque, eu tenho várias teorias, mas escolhi o Brasil e para fazer a apresentação precisava conhecer mais informação sobre a ditadura e descobri um grupo que se chamava Comitê Against Repression Brasil, Comitê contra a Repressão no Brasil, formado por um ex-ativista da Ação Popular, foi preso, 70, torturado, a família conseguiu tirar ele da prisão, e ele estava no exílio nos Estados Unidos. E quando Médici foi para a Casa Branca em 71, ao convite de Richard Nixon, ele e um grupo de ativistas organizaram um evento frente à Casa Branca, uma protesta, em 71, e eu conheci em 73, e imediatamente fiquei muito impressionado com as histórias que ele contou. Então comecei a participar na campanha contra a tortura no Brasil, 73. Depois, quando houve o golpe de 11 de setembro de 73, todo mundo que trabalhava sobre o Brasil começou a dedicar-se à realidade chilena, criticando o envolvimento norte-americano no golpe. E durante 2 anos fiz solidariedade com o Chile, ativamente muito envolvido nessa história. E depois de 76 eu viajei com a irmã dessa pessoa, encontrei com ela em Guatemala, ela estava no autoexílio, estava voltando para o Brasil, voltamos juntos. Passamos por América Central, eu passei 6 meses em Colômbia, depois encontramos, e a primeira grande cidade do Brasil que conhecia, é a cidade de Tabatinga, na Alto Solimões, ou seja, eu entrei pelo Brasil profundo, conheci a miséria, a pobreza das Amazonas, e descendo o Rio Solimões para Manaus, Belém. Então eu conhecia o país desde o norte, nordeste, eventualmente chegando a Salvador e Rio e São Paulo. E por vários motivos acabei ficando aqui em São Paulo. Morei aqui quase 6 anos, e nesse período eu já era ativista LGBT nos Estados Unidos, e eu comecei a trabalhar com o jornal Versus, que era um jornal alternativo. Sim. E meu companheiro naquela época trabalhava no jornal, e também comecei participando com o Marcos Farmer, depois de outras pessoas, e comecei também a trabalhar no primeiro grupo LGBT politizado, que eventualmente assume o nome Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, e fazia parte da ala esquerda desse movimento, onde eu argumentava que era necessário o movimento criar alianças e diálogos com não somente a esquerda, o movimento sindical, mas o movimento feminista, o movimento negro e outros movimentos. Então, final de 81 para 82, voltei para os Estados Unidos, fiz atividades sindicais e outras atividades políticas. Em 89 resolvi voltar para a universidade e fiz doutorado na UCLA, em Califórnia, Los Angeles, e comecei uma carreira acadêmica, sempre com a ideia de combinar meu envolvimento político com minha produção acadêmica. Então escolhi livros que tinham muito a ver com a realidade brasileira, que eram livros que, naquele momento, cada livro foi produzido, não tinha uma possibilidade de uma brasileira fazer esse livro. Então, meu primeiro livro, além do Carnaval, a história de homossexualidade masculina no Rio e São Paulo, no século XX. O segundo livro, Apesar de Vocês, é sobre a oposição à ditadura militar brasileira nos Estados Unidos. E esse livro, Revolucionário Gay, sobre a vida da Herbert Daniel, era uma maneira de levantar uma questão muito importante para mim, ou seja, a minha incompreensão da incapacidade das esquerdas em entender como você pode ser revolucionário e gay, e que não é uma contradição. E, ao contrário, tem uma certa lógica. E então a minha luta aqui no Brasil, naqueles anos, era de cobrar da esquerda uma nova visão, e o livro também faz parte dessa recuperação do passado e também um debate com as esquerdas hoje em dia. Bom, vamos falar um pouquinho do personagem Herbert Daniel. Bom, uma pessoa que estava indo na carreira da medicina, tem algum problema aí, Rodolfo? Não, eu estou vendo aqui, pode. Tá. Era um bom aluno de medicina? Você mostra excelente. que... No primeiro ano ele tinha 9 e 10 em todas as... Então, você fala... Ele desde jovem, a mãe contava que ele amava ler. Então, desde
desde 5, 6 anos ele lia muito, era um intelectual, amava cinema, assistia cinema, fazia crítica de cinema para um programa de rádio. O pai dele era polícia militar e o avô dele era polícia militar e o irmão acabou sendo polícia militar. Então, uma família de pessoas PMs, mas o pai amava o rádio. Então, o pai era radialista. Ele teve vários programas, foi conhecido, ele fazia programas de humor. E, então, era um momento, o Herbert Daniel foi convidado a fazer um programa de crítica sobre cinema, que ele escrevia todas as semanas. Nessa rádio onde o pai trabalhava, exatamente, né? Que eu acho que era a Rádio Inconfidente, lá em Minas Gerais, que é uma rádio muito grande, importante. Então, ele era um bom aluno, estudava muito para entrar na Faculdade de Medicina, e quando ele entra na Faculdade de Medicina em 65, depois do golpe, o movimento estudantil está se recuperando da desarticulação com o golpe de 64, e ele começa a ser interessado nas atividades do movimento estudantil. Todas as pessoas que conheciam ele durante o colégio diziam que ele não falava sobre política, não era uma coisa importante. Arte, cultura era importante para ele, leitura. Mas quando ele entra na universidade, ele se interessa no movimento estudantil. Pois é, mas ele usa, pelo que você conta, ele usa toda essa vivência dele anterior, cultural, na própria universidade. Quer dizer, ele começa fazendo movimento estudantil e promove o movimento estudantil fazendo cinema, fazendo literatura, ele usa esse gosto todo que ele tinha pela atividade cultural para fazer o movimento estudantil. E a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais tinha uma tradição, desde os anos 50, de um show de medicina, que era um show de variedades dos alunos que a produziram, com um diretor, originalmente foi um professor, depois foi alunos, e que criticava a situação, fazia sketches que fazia brincadeiras sobre a situação com os atores. Foi muito, muito popular, foi sempre realizado no teatro e foi lotado o auditório. Em 65 sofreu uma agressão da direita contra o conteúdo do show. Então ele participava. Em 67 ele até dirigiu o espetáculo, foi um sucesso, mas ele estava vivendo grandes conflitos nesse momento na vida dele. Primeiro, ele descobriu num momento no colégio, no começo da universidade, que ele era homossexual, que ele gostava de... Na universidade? Ou no colégio, não fica muito claro, ele fica nos memórias dele, não se sabe exatamente. Eu acho que foi o último ano do colégio, ou o primeiro ano da universidade, ele começa a descobrir que andando pelas ruas vai ter um olhar de pessoa, um paquera, vai conhecer uma pessoa, vai para a casa dessa pessoa, vão ter relações sexuais. Depois ele se sente imediatamente culpada com ele, sentindo todos os valores da sociedade que consideravam a homossexualidade como um pecado, uma coisa nefasta, de degeneração. Mas ao longo do tempo ele percebia que ele gostava muito, então sempre repetia, sempre voltava, frequentava um mundo semi-clandestino, vamos dizer, de homens que se encontravam em uma sociedade altamente hostil ao seu comportamento, à sua vivência. Então, eles criaram um mundo semi-clandestino para encontros. Tinha alguns bares, lugares, mas se você for lá, você já estava bastante taxado de homossexual, de bicho, de viado. Então, era uma coisa muito pejorativa. Então, ele tinha medo. Ele queria ser... Ele começou a se envolver emocionalmente com pessoas, mas sabia que a sociedade não permitia. E, ao mesmo tempo, ele está louco para entrar em uma das organizações clandestinas que operava nas universidades no movimento estudantil. Por quê? Porque ele está cada vez mais politizado, está criticando a ditadura, e ele está percebendo que as chapas, as organizações estudantis estão dirigidas por pessoas que são marxistas ou revolucionários, que têm uma operacionalidade dual, onde há uma participação pública legal, e esses grupos são organizados clandestinamente em reuniões para decidir a política. Há uma disputa entre várias correntes da esquerda e do movimento estudantil. A maior
força política naquela época era a Ação Popular, que veio da Igreja Católica com ideias marxistas, e ele está cercado de pessoas que estão em um processo de ruptura com uma organização que chamava POLOP, Política Operária, que era uma organização fundada em 61, 62, que enfatizava um trabalho com o movimento operário e que a possibilidade de uma revolução socialista no Brasil era possível, era uma coisa concreta. Então, ele percebe que tem pessoas que têm alguma atuação organizada além do movimento estudantil, ele sabe que existe isso, que funciona assim, ele quer ser chamado para um grupo e ninguém convida ele. Então, ele começa a pensar, por que não me convida? Será que ele sabe que sou homossexual? E não pode ser homossexual e revolucionário. Então, ele fica muito criticando ele mesmo. E depois, um dia, o membro dessa organização, Ângela Pizzuti, percebe que uma pessoa do Partido Comunista passando documentos a ele e, nossa, vamos perder esse contato para outra organização, vamos imediatamente captá-la para a nossa organização. Então, ele entra nessa organização em março de 67. E Política Operária e POLOP estava no processo de divisão entre duas correntes. Uma corrente diz que não, a gente tem que enfatizar o trabalho entre os trabalhadores, e outra diz que não, a gente tem que preparar para uma guerra de guerrilha, a luta armada é a única maneira de derrubar a ditadura militar. E então ele opta para esse grupo, eles racham com o POLOP em 67, não tem nome, então eles chamam esse grupo, a organização, ou o pontinho, que é a organização O, e ele entra nessa organização que está em formação, e logo ele sobe para a direção. É um grupo de 50 pessoas, entre eles Dilma Rousseff participa, o Pimentel, o governador de Minas Gerais, um deputado do PSDB, agora estou aqui de São Paulo, que era da organização também, que eu vou lembrar o nome dele depois. Então eram pessoas que hoje em dia vários deles são muito importantes. E desde cedo ele tinha contato com essas pessoas? Ele convivia com eles. Não, convivia com eles. E também essa organização, POLOP, também fez uma coisa interessante na Faculdade de Medicina. Para ganhar pessoas para a sua perspectiva, organizaram o Centro de Estudos de Medicina, que era um tipo de fórum, além do centro acadêmico, para promover atividades sobre questões culturais, questões sobre medicina, sobre saúde pública, sobre o papel do médico na sociedade brasileira, sobre miséria, mas também sobre as Panteras Negras, sobre a situação em Vietnã. E essa aglutinava muita gente. Ele percebia que quem organizava isso tudo era um grupo de pessoas que já tinha uma ligação entre eles, que era essa organização. Então ele é captado para essa organização, ele entra em 67 e logo em seguida ele é tão inteligente, tão talentoso com o escrito e palavra, que ele sube para um papel de liderança dessa pequena organização de 50 pessoas. Eles optem em 68, acham que as condições são dadas para já começar a preparar a luta armada, e eles precisam de recursos, então eles começam de assaltar bancos. O Daniel não participa no primeiro momento nesses assaltos, mas em novembro de 69, depois do ato institucional número 5, ele é chamado para compor parte de uma equipe de pessoas que está fazendo um assalto. Vão assaltar 2 bancos para tentar resolver seus problemas financeiros de uma vez. Então, ele é chamado para participar. A primeira vez que ele faz qualquer ação política, ação armada. Então, eles assaltam os bancos. Problemas financeiros da organização. E depois eles caem alguns companheiros da organização e depois cai toda a equipe de pessoas que estavam fazendo as expropriações, como eles diziam. Ele não faz parte desse grupo permanentemente, então ele não está numa reunião desse grupo. Quando a polícia descobre onde eles estão, são todos presos, e ele e outras pessoas têm que fugir de Belo Horizonte porque estão na lista da polícia. Então ele, Pimentel, Dilma e outras pessoas vão fugir
para outras cidades. Por exemplo, Dilma, só para deixar muito claro, Dilma, nesse momento, não faz parte dessas expropriações. Certo. Ela faz outra parte da organização, onde ela está produzindo um pequeno boletim, chamado Piquete, dirigido à classe trabalhadora. Piquete, que vai panfletando nas greves. Deixa eu te perguntar, antes de ir para o Rio, vamos falar um pouco da greve de Contagem, que acho que foi um ponto importante nessa trajetória dele e, enfim, do Brasil. Foi. Então a política de Castelo Branco e Costa Silva era de arroz salarial e proibir greves e a organização sindical. Então, como havia acumulado havia uma inflação e uma acumulação de déficit do salário dos trabalhadores, estourou uma greve em Contagem em abril de 68. Foi um dos 2 mais importantes de greves. Tinha outro em Osasco aqui em São Paulo. E a organização tinha laços com o movimento operário pelas experiências da Polop, mas eles estavam rompendo com eles e eles fizeram uma intervenção parcial, eles tiveram sua boletim, foram para a greve. Tinha alguns companheiros simpatizantes que participavam na greve, mas a greve estava organizada por um certo corrente sindical radicalizada e militantes da ação popular que dominavam, em certo sentido, a organização da greve. Mas tinha outras correntes da esquerda querendo dar solidariedade. Tem uma greve, a greve é derrotada em Contagem, porém o ministro de Trabalho dá um aumento salarial nacional para frear essas mobilizações. E depois há o 1º de maio, onde o movimento estudantil participa, depois há uma passeata, uma repressão, uma passeata, e depois são estudantes presos, e isso provoca uma greve na universidade, e a Faculdade de Medicina entra em greve dia 3 de maio, e Daniel participa da ocupação do prédio da faculdade. Ele é preso com 150, 200 outros alunos. A única vez que ele fica preso. Foi preso e passou 2 dias na prisão e foi solto depois com todos os outros estudantes que vão prender os dirigentes e eles vão ficar mais tempo, mas ele é solto. E a única vez que ele fica preso na toda a sua trajetória política são 2 dias. E depois a organização acompanha todo o processo de 68, a radicalização, as mobilizações, a famosa passeata de 100 mil no Rio, em junho, 26 de junho, 28 de junho de 68, e já há uma radicalização da oposição e a ditadura resolve baixar ato institucional número 5, quando até no Congresso há deputados votando contra a política do governo, deputados do partido do governo, da Arena. Então, mas a organização não sabe dar uma leitura política sobre o momento. Eles acham que essa radicalização, essa chamada golpe dentro do golpe, quando sectores mais duras vão impor o ato institucional número 5, que tira muitos direitos democráticos, eles acham que isso implica que os dias da ditadura são contados, que vai acabar. Então eles vão, perfeito, vamos radicalizar a situação, vamos realmente para a luta armada, isso vai inspirar uma insurreição nacional. Tem um contexto internacional aí importantíssimo para a concepção dessa visão. Né? 68 é um ano de mobilizações mundiais. A greve geral de Paris, que começa o movimento estudantil, a história, todos os trabalhadores entram em greve, a intensificação da luta dos vietnamitas contra a invasão norte-americana, as mobilizações em México e o massacre de Tlatelolco em México, mobilizações em Uruguai, em toda a América Latina. Então, há uma certa noção que realmente o mundo está explodindo e o Brasil vai explodir também. Mas houve, na sua visão, a radicalização da ditadura é que leva a essa radicalização da oposição. Não, exatamente. Existe um processo de radicalização antes. As pessoas estão achando, pela experiência internacional e a situação no Brasil, no primeiro
primeiro semestre de 68, que vai explodir uma revolução no Brasil também, como em outras partes do mundo. Vai ter uma greve geral. E Contagem, Osasco, para eles, dizem, é um índice que os trabalhadores estão, independentemente dos dirigentes sindicais, dos pelegos, os burocratas sindicais, estão dispostos a enfrentar a ditadura sobre o plano salarial, a proibição das greves, e vai estourar uma revolução mesmo. Essa é a ideia. Só que eles têm uma leitura errada da situação. E não é culpa deles, porque era muito difícil perceber que uma das várias razões do que os militares justificaram o golpe de 64 era a situação econômica, que tinha muita inflação no começo dos anos 60. Em parte pelos gastos de JK em Brasília, outros fatores, política salarial e tudo. Então, houve muita inflação e essa continuava durante o processo do governo do Castelo Branco. E já em 68, o governo tinha controlado a inflação, estabelecido, estava aberto o país para muito investimento internacional. Muitos multinacionais investiram no Brasil, houve um fluxo de capital enorme que provocou uma aceleração da economia. Chama de milagre. Exatamente, um crescimento de 10% a 11% durante 3, 4 anos. E isso provocou uma expansão das classes médias e uma economia boa. Então, setores no primeiro semestre de 68 vão apoiar o movimento estudantil quando Edson Luiz, o estudante no Rio, é assassinado e há uma série de mobilizações, primeiro no Rio e nacionalmente, vão apoiar essas mobilizações. No segundo semestre, quando o governo vai começar a reprimir, a classe média já está recuando, está sendo convencido que, bom, tudo bem, mas a economia está bem, uma certa ordem, havia uma certa desordem na sociedade, que os militares vão colocar essa ordem no país. Então, eles, em um momento onde a única maneira da sua tática funcionar seria um apoio popular, não existe esse apoio popular. Então, eles fazem tentativas de conseguir dinheiro fazendo assaltos aos bancos. Eles, no caso da organização do qual Daniel participou, eles juntaram outras organizações e formaram uma organização que chamava Vanguarda Armada Popular, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Eles, por um simpatizante da organização, descobrem que o amante o ex-governador Admar de Barros tem um cofre na casa em Santa Teresa que tem milhões de dólares nesse cofre. Eles organizam um assalto a essa casa, tiram a cofre, abrem o cofre, descobrem que tem 2.600.000 dólares no cofre, que hoje em dia seria, não sei, 18 milhões de dólares. É dinheiro ilícito, de corrupção, então eles se sentem justificados de expropriá-lo e ficar com eles. E isso soluciona os problemas financeiros da organização. Eles estão tentando fazer uma unificação com outra organização revolucionária, a Vanguarda Popular Revolucionária, que era basicamente no Rio, de São Paulo. E no processo da unificação há uma ruptura e a organização divide em dois. Um setor em qual Dilma fazia parte mantenha-se dentro da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, e Daniel e outros rompem e reorganizam a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Então, como o debate era sobre qual seria a estratégia, ou a luta armada já, ou um trabalho de guerrilha combinado com o trabalho de massa, com os trabalhadores, Dilma e outros optam para essa estratégia de tentar fazer um trabalho de massa com os trabalhadores combinado com a luta armada, e Daniel e outros pensam, não, é hora de ir para campo e começar a guerra da guerrilha. E como eles não têm muita experiência, o Carlos Lamarca, um militar que rompe com o exército, sai com outros companheiros e algumas armas, ele organiza com outras pessoas um lugar de treinamento em 70, no Vale do Ribeira, e ele convida 18 pessoas para fazer treinamento armado nesse lugar, e Daniel é uma das pessoas convidadas a participar no treinamento.
Vamos falar um pouco, antes de falar no Ribeira, porque tem muita coisa para falar, eu queria que você falasse um pouco você citou a Dilma, e o encontro do Daniel com a Dilma na história, ele se dá até essa ruptura. Então, e eu queria que você falasse, então, da relação do Herbert Daniel com a Dilma, porque parece que foi uma relação muito especial. Foi. E no livro, né, você fala que o Daniel contou muitas coisas importantes para a Dilma. Que você falasse então, deixamos um fio dessa história. Só um pouquinho, pendurando. Deixamos o fio pendurado. Deixamos o fio pendurado um pouquinho. Só para lembrar, tem muita gente entrando, assistindo na transmissão, e apesar de a gente estar com as legendas aí, nem todos perceberam aquilo. A gente nosso convidado deste sábado é o James Green, historiador, que está lançando aqui no Brasil o livro Revolucionário e Gay, a história de Herbert Daniel, guerrilheiro, que atuou com Lamarca, e agora exatamente ele está a começar a contar desse... Essa parte, mas eu acho que tem outro fio da história, porque o Daniel é nesse processo de radicalização do movimento estudantil, de entrar numa organização revolucionária que vai optar pela luta armada, ele também estava descobrindo e abraçando sua homossexualidade. Então ele entra em conflito, porque ele sente que o ambiente da esquerda nesse momento acha que a homossexualidade é um desvio. Não é uma noção que a esquerda inventa. A esquerda reproduz as ideias da sociedade brasileira. Ainda muito conservadora, católica, moralista, com noções de gênero muito rígidas, onde as mulheres são submissas aos homens, que é uma masculinidade dominante, predominante, inclusive dentro da esquerda uma masculinidade revolucionária que exige uma certa virilidade, a noção que somente os homens fortes, viris, podem pegar armas para enfrentar o inimigo. Então ele sente que não há clima, que não há possibilidade de ele assumir essa realidade para a organização. Ele já conversa com várias pessoas. Por exemplo, ele se apaixona por outro militante da organização, um homem jovem, bonito, inteligente, carismático. Então ele se apaixona totalmente por essa pessoa. Ele não sabe o que fazer com isso, contar para ele, não contar para ele, contar para outras pessoas. Então ele fala com Dilma e ele pergunta para Dilma: o que eu faço? Fala com essa companheira. Ele não contou quem, porque ele queria proteger a situação. E Dilma fala: não, fala com essa pessoa, conta as suas emoções. Nesse sentido, foi muito sensível e direto. E então, ele tem uma situação onde ele está uma noite na casa dessa pessoa, estão em 2 camas separadas, conversando, e Daniel começa de falar sobre questões de sexualidade, homossexualidade, amor, e conta toda uma história meio convoluta. Então, num momento, outra pergunta: mas ele está dizendo que você está apaixonado por mim? Ele disse: eu estou. Outra responde: bom, tudo bem, eu não tenho nada, eu gosto muito de você, somos melhores amigos, mas eu não sinto tesão para o homem, eu não quero fazer isso. E Daniel entra em crise total. Ele não sabe o que fazer com isso. Ele se sente rejeitado, ele acha que isso vai ter implicações na organização, vai ser rejeitado pela organização, ele acha que ele é feio, gordo, pouco atraente. Então ele vai para falar com Dilma e chora assim, tempo com ela, e ela tentando consolar ele, dizendo: tudo bem, tá bom. E ela lembra essa história, que eu sabia dessa história porque ele escreve isso no seu livro de memórias, de uma certa maneira, que se chama Passagem para o Próximo Sonho, que ele escreve no exílio em Paris. Ele escreve uma versão dessa história, e eu consegui entrevistar o Edwin Duarte, que é a pessoa que era o objeto do tesão, que me deu uma entrevista maravilhosa. E anos depois, quando eu estava terminando a pesquisa para o livro, eu consegui uma entrevista com Dilma no Palácio da Alvorada, e ela conta a versão da história dela. Então, são 3 fontes que batem para contar essa história. Então, ele chega à conclusão: eu não posso ser homossexual e revolucionário. Eu quero fazer a revolução. Então, eu vou ter que reprimir a minha sexualidade. Como muitas milhões de outras pessoas que descobrem o seu sentimento, não sei o que fazer,
percebem que não é permitido na sociedade, vão reprimir. E muitas pessoas explodem essa repressão eventualmente. Sabemos que muitos políticos até hoje em dia não querem assumir a sua homossexualidade. São notórios de ser homossexuais, mas não querem assumir a sua homossexualidade e eventualmente explode. De repente declara com 50 anos que está apaixonado por um jovem de 20 anos e vai abandonar a mulher, a família para ficar com essa pessoa. Então Daniel passa de 22 a 27 anos reprimindo a sua sexualidade enquanto ele está na clandestinidade na luta contra a ditadura. Então, isso acontece. Então, quando ele vai para o treinamento do Vale do Ribeira, ele está reprimindo a sua sexualidade. Inclusive, ele faz piadas sobre a questão gay. Então, fala, Via. Exatamente, uma das maneiras que eu acho que ele usava para despistar as pessoas, porque ele está com uma paranoia o tempo todo. Será que as pessoas sabem? Será que eles desconfiam? Sabe que os códigos são machistas e não vai ser legal se as pessoas descobrem que ele é homossexual. Ele até percebe que tem outra importante líder da organização que ele desconfia. E os dois têm um ódio mútuo, porque os dois estão com medo que o outro vai revelar, ou na maneira que o outro é um pouco mais efeminada, que vai dar um certo sinal dos estereótipos do que é homossexual, porque homossexual não é necessariamente efeminado, mas é um estereótipo. Então ele fica... Para distanciar-se, ele vai fazer piadas sobre as bichas, sobre os viados, para mostrar que é macho. E a maioria dos homens, a grande maioria dos homens, comprem essa história. Mas ele não consegue reprimir totalmente. Então, ele sempre, em todo momento, ele procura uma pessoa, nos vários momentos da vida dele clandestino, que é a pessoa com que ele vai confessar essa história, que ele sente tesão para homens, mas ele não pode fazer nada, mas ele tem. E são várias pessoas, todas mulheres, com uma exceção, Ângelo Pizzuti, que é o melhor amigo dele em Belo Horizonte, que é preso em 69. Ele conta para essas pessoas para dar um pouco de apoio a ele, de ele conseguir reprimir a sua sexualidade ao longo dos anos 69 até 72, quando ele começa a ter uma vida homossexual clandestina, mas porque ele está clandestino, mas assumido no sentido que ele não reprima mais a sua sexualidade. E como ele é recebido por essas pessoas com quem ele conversa, a quem ele se expõe? As mulheres todas foram muito compreensíveis e falam com eles e tentam dar apoio a ele. São vários. E outras mulheres com quem ele tinha uma convivência muito intensiva, ele nunca fala. E elas desconfiam pela maneira que ele atua. Ele não tem namorada, não está muito interessado em namorar as mulheres da organização, e hoje 80% da organização é masculina, 20% feminina, então ele não se interessa nas mulheres, não tenta namorar, não fala muito sobre as mulheres, são essas piadas e outros. Ele não inventa uma namorada imaginária nesse momento. Então, ele ganha um certo apoio de várias pessoas, mas vive nessa repressão. Que é muito triste isso, essa parte da história dele é muito triste, mas é a realidade que ele enfrentava, que era a questão, como eu não estou querendo nem defender nem criticar a esquerda, eu quero constatar uma situação, bom, criticá-lo sim, quero criticar, mas constatar uma realidade, que a esquerda refletia a sociedade brasileira, em vez de ser nesse aspecto mais revolucionária da sociedade, talvez era mais conservadora nas suas ideias. E ainda, infelizmente, tem uns sectores da esquerda ainda que mantêm esse conservadorismo. Mas chegamos, então, ao Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Você escreve, e acho que ele também nesse livro escreve, que foi uma época que ele se sentiu muito feliz. Foi. Né? De estar no campo de treinamento, de estar na mata, de estar fazendo a revolução. Né? Então, qual foi a ideia do Vale do Ribeira? Tinha um grupo de... Quando se unificou as organizações, tinha mais ou menos 300 militantes organizados clandestinamente no país e outros simpatizantes, talvez 200 simpatizantes, pessoas que apoiavam a organização. Quando dividem, vai rachar, vai diminuir o número de pessoas, mas eles querem seguir essa tática da luta armada, então eles precisam treinar. Então, Lamarca e outro, o sargento Darcy Rodrigues, vão a esse acampamento na mata,
vão escolher 18 militantes para participar, 2 mulheres, Yara Eivelberg e outra companheira, para fazer treinamento, a Carmen, fazer treinamento duro de andar pela mata, de saber não se perder, sobreviver de comida lá, de caçar, tudo isso. E é também uma oportunidade de ter grupos de estudo de noite, em volta da fogueira, falando sobre marxismo. E como o Daniel era muito culto e lia muito, tinha uma formação política e cultural muito grande, ele foi uma das pessoas que ensinava aos outros, militantes da organização, questões, houve tipo de cursos ou aulas sobre vários assuntos. Ele e a Yara Eivelberg também faziam isso. Em abril de 70, ou seja, ele vai chegar lá em fevereiro. São 2 meses, basicamente. Em abril, pessoas no Rio são presos e, eventualmente, a polícia descobre que existe um acampamento. Vão chamar segundo o exército, que vai cercar a área. E Lamarck vai mandar sair do local 8 militantes que vão descer vão para a estrada, vão sinalizar um ônibus que passa. Como eles estão 2 meses na mata, suando, cheirando, com roupa suja, com insetos picando as suas caras, eles parecem campesinos ou pessoas da área, então eles conseguem sair. Lamarck fica durante um tempo lá. Ele, eventualmente, alguns dessas pessoas vão se perder, vão ser presos, e outros vão se manter. Eles estão tentando procurar uma maneira de sair, quando o segundo exército tem cercado o local. Ele capta uma pequena unidade de soldados. Ele faz um acordo com o dirigente, eu não me lembro se é um cabo, quem era a pessoa que estava dirigindo a unidade, de deixar eles saírem, dando sinais para as guardas, para passar barreiras. O cara entrega eles, dá um sinal que está a ser capturado. Então o Lamarck decide matar essa pessoa, há um justiciamento revolucionário, que eles achavam que era necessário nesse momento. Não sei se foi necessário, mas essa foi a avaliação deles. E até hoje em dia, até no debate do Band, pessoas utilizam esse assassinato como uma justificativa de condenar Dilma, que não tinha nada a ver com isso. Ela estava em outra organização nesse momento. Mas as pessoas confundem. Não é mistura a propósito. É para desqualificar, dizendo que ela assaltou bancos, ele nunca assaltou um banco, que ela nunca matou ninguém. É uma maneira de desqualificá-la, na verdade. Isso é claro, mentira, fake news, e que eles vão circulando. E são pessoas que nem sequer sabem muito sobre a esquerda para fazer essas alegações idiotas, dizendo que participam de coisas que ele nunca participou. E então ele sai, ele vai para o Rio de Janeiro. Desculpa, o Herbert, ele sai com esse grupo do Lamarck ou ele sai? Não, ele sai naquele primeiro grupo. Exatamente. Então ele não tem nada, não está envolvido nessa questão também. Lamarck consegue eventualmente sair. Ele vai para São Paulo. Daniel vai para o Rio. No Rio ele vai. Alguém falou que eu estou revelando todos os conteúdos do livro, mas a minha intenção é de incentivar as pessoas a pegar o livro, porque meu português... O livro tem muito mais coisa. Meu português é tão rústico que as pessoas vão querer ver uma narrativa mais gostosa, uma tradução bonita e tal. Mas eu acho que é fascinante. Eu acho que mesmo as pessoas ouvindo essa história vão querer se conhecer mais detalhadamente. Porque é uma história maravilhosa. Não basta conhecer os fatos, né? Tem que ter a narrativa. E de tudo. É uma história fascinante. Então, ele vai recompor a organização no Rio das pessoas que estão espalhadas, porque várias pessoas presas, as pessoas na clandestinidade perdem contato entre eles. E ele vai recompor e vai propor o sequestro do embaixador alemão. E vai ser feito esse sequestro e vão conseguir libertar 40 presos políticos, pessoas que foram presos, torturados, estão condenados, para para dar liberdade para o embaixador alemão. Essas 40 pessoas são libertos e são levadas para a Algéria.
Então, são livres. E depois, no segundo semestre, eles fazem a mesma coisa com o embaixador suíço. Ironicamente, quando outras organizações, Ação Libertadora Nacional e MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em 69, em setembro, sequestram o embaixador americano, eles pedem a libertação de 15 presos políticos. Então, Daniel e outros resolveram pedir 40 para um embaixador que nas hierarquias internacionais seria menos importante, mas tinha nesse momento mais valor de troco. E depois o suíço, menos ainda de valor internacional, eles pedem a libertação de 70. Só que nesse momento, a ditadura que tinha negociado com os guerrilheiros para essa libertação recusa negociar, recusa de aceitar nomes na lista proposta. É uma negociação que dura 40 dias e se percebe depois que essa tática de sequestrar embaixadores para a libertação de presos políticos não vai funcionar mais, que a ditadura não vai negociar tão facilmente, vai perder o apoio popular com essa história, vão criar uma série de imagens contra os guerrilheiros. Então, e também a organização que está perdendo militantes, porque a repressão está prendendo e matando as pessoas, eles entram em crises. O próprio Lamarca resolve ir para outra organização, porque ele acha que a organização não é capaz de manter a funcionar. Então ele vai para MR8, vai para a Bahia e está assassinado em 71 na Bahia, junto com a sua companheira Yari Eivelberg, que está morto, assassinado em Salvador. E daí ele percebe que a organização não pode seguir. Então ele propõe desmobilizar a organização. Todo mundo deve tentar sair do país, organizar um congresso no exterior para repensar o que fazer. Mudou o tempo, a conjuntura mudou, eles não perceberam, essa estratégia não vai funcionar, vamos repensar tudo. Só que acaba a organização, as pessoas são presas, constantemente pessoas estão sendo, há uma certa infiltração na organização que ajuda essas prisões, então ele fica totalmente isolado, sem onde ficar, onde morar. Ele cruza com uma simpatizante da organização que ajuda ele a encontrar um lugar para ficar escondido num apartamento em Niterói, e durante 4 meses ele fica sem poder conversar com ninguém, sem mover no apartamento, porque os vizinhos pensam que não tem ninguém nesse apartamento. Então ele não pode usar o banheiro, ele não pode abrir o torneiro, não pode fazer barulhos, então ele só pode ficar numa escuridão, porque não pode nem... As janelas estão tampadas para que ninguém pode olhar, fica silencioso. E 3 em 3 dias, essa simpatizante vem para dar um pouco de comida para ele. Então ele começa nesses 4 meses a ler muito e pensar muito, começar a pensar muito. E essa pessoa vai... Daniel manda ele para Chile para entrar em contato com as pessoas, os ex-presos políticos que têm sobrando dinheiro do cofre do Adhemar de Barros. Ele pede dinheiro, essa pessoa tem que sair do país, então tem que ter alguém cuidando dele, enquanto a pessoa está fora do país. Então essa pessoa chama um casal de simpatizantes de cuidar dessa pessoa, super procurado por todo o país, com cartazes, terrorista, procure-se. E essa pessoa é um casal, Elisalva e Cláudio Mesquita, recém-casados, e eles abrem, não, vamos fazer outra história, vamos fazer de conta você é primo nosso, que mora conosco. Eles abrem o apartamento como se fosse alugado, então ele começa a viver na clandestinidade abertamente. E, enfim, eu não quero contar todos os detalhes da história, porque estou assim, mas, enfim, então ele nesse momento vai sair da clandestinidade, vai ter uma atuação no Rio durante 2 anos, e em 74 as pessoas que foram presos foram em Chile, depois do golpe em Chile, estão na Europa, no exílio, e eles vão enviar passaporte falso e dinheiro para tirar ele do país. E ele, Cláudio, que nesse momento já assumiu que ele era bissexual, que são amigos e conversam muito sobre a homossexualidade, os dois saem do país e vão para o exílio, em Portugal e depois em Paris. E aí começa a militância gay dele. Começa
Não, então, em Portugal, ele repensa tudo. Ele começa a elaborar novas ideias, ele trabalha numa revista feminina que virou feminista, ele começa a ler material sobre feminismo, ele está muito atraído a essas ideias, ele se mantém as suas ideias socialistas, acompanha a Revolução Portuguesa, e depois, quando a Revolução Portuguesa vai à direita, ele diz, chega, não queremos viver em outra situação política negativa, então ele resolve ir para Paris, onde a maioria dos exilados brasileiros estão concentrados. Ele não vive dentro da comunidade dos exilados, ele vive com Cláudio, que em Portugal eles começam a ter uma relação sexual e amorosa, e ficam 20 anos juntos. Ele vai para Paris, justamente em Paris, para poder descansar, pensar, elaborar e repensar tudo. E ele repensa tudo e afirma a sua homossexualidade, entra em conflito com setores da esquerda que ainda são conservadores, mas ele recebe apoio de outros setores da esquerda que estão também repensando tudo lá, especialmente o grupo de mulheres que formam o Círculo da Mulher Brasileira, que se viram feministas, criticando o machismo dos companheiros das organizações, questionando a questão do corpo, da sexualidade, relações de poder dentro das organizações. Então ele se relaciona com essas pessoas, também vive com seu companheiro, Cláudio, uma vida mais tranquila, em Paris. Lendo muito, e nesse momento ele consegue um emprego numa sauna gay. Sauna gay são lugares, espaços fechados, onde você vai para ter sexo com outras pessoas. Ele é tipo um funcionário da sauna e faz várias funções nessa sauna. Então ele vivia essa realidade, e quando tem a anistia em 79, ele não está incluído na lei da anistia, porque as pessoas não sabem disso, mas a lei da anistia é só para as pessoas que foram condenadas pela Lei de Segurança Nacional, outras leis, mas que não cometeram nenhum ato de violência. Então, se você estava em uma organização que participou numa ação onde uma guarda foi assassinado, ou no caso de Jessie Jane, companheira, que participou no sequestro de um avião onde a polícia matou um dos guerrilheiros, você é um colega que estava tentando sequestrar um avião, foi morto pela polícia. Essas pessoas que participaram nesse ato foram condenadas era o crime de sangue. Crime de sangue. Então, como ele participou de 2 sequestros onde guardas foram mortos por outras pessoas, mas ele participava na ação, ele não foi incluído na anistia. Então, ele lutou para poder voltar. Eventualmente, ele conseguiu voltar para o Brasil em outubro de 81. E imediatamente se encaixa diretamente nas mobilizações para a formação do PT, as eleições de 82. Ele encontra esses novos movimentos sociais, movimento feminista forte, movimento negro surgindo, movimento LGBT, que já tem 4 anos, foi fundado em 78. Então, ele entra nesse engajamento político de novas ideias e participa na campanha de Liz Vieira, que é candidato para deputado estadual pelo PT. Liz Vieira ganha as eleições com outra petista, uma feminista, a Lúcia Arruda, que também é eleita, e ele é assessor político do Liz Vieira, e já em 86 ele é candidato para deputado estadual. Liz Vieira é deputada federal, faz dobradinho, e ele participa na campanha eleitoral como uma campanha eleitoral inovadora, maravilhosamente original, colorida, criativa, tem o apoio de todos os atores e atrizes e músicos do Rio de Janeiro, pensando que ele vai com essa brilha ser eleito. Ele não é eleito, ele não alcança o número de votos necessário para ser eleito, ele tem uma dívida eleitoral, não tem emprego, então ele começa a trabalhar com uma organização, um ONG que foi formada para trabalhar sobre AIDS, chama ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ele é contratado para ser o escritor da casa, para trabalhar com as publicações, e ele começa com isso, ter outra atividade política, enfrentando a política do governo Sarney e depois Collor de Mello sobre a sua política ausente.
Ou seja, o fato que eles não fizeram nada para enfrentar a crise de AIDS no Brasil nos anos 80. Ele vai enfrentar a política do governo, inventando novas maneiras de pensar como você pode enfrentar o vírus, e cria o conceito da melhor cura de AIDS, a solidariedade, de abraçar as pessoas, reconhecer o seu direito de viver com a doença e não tirar a sua cidadania e não condená-los à morte, mesmo que eles tenham o vírus. E então ele vai militando essa atividade. E no 89, ele está doente, ele vai para o médico e descobre que era soro positivo. Ele não sabia. Provavelmente ele foi infectado em Paris anos anteriores, mas não sabemos. Agora, ele teve essa campanha e essa maneira de encarar a doença foi inovadora no Brasil. Muito importante no Brasil. E o Brasil acabou sendo, hoje é um caso, apesar de todas as mudanças recentes, quer dizer, o Brasil é um caso de sucesso mundial a partir desse movimento aí. É um sucesso relativo, eu quero dizer relativo, porque infelizmente em todo o mundo há um retrocesso no sentido que com os antirretrovírus e com o PrEP, que é uma maneira de você se toma esse remédio, você está criando uma resistência ao vírus, então você realmente pode ser infectado pelo vírus. Pessoas não estão se cuidando, achando que não tem problema. Então há um índice de infecção muito alto, especialmente entre as pessoas das classes pobres, as pessoas negras, pessoas trabalhadoras de sexo que não estão se cuidando. Então há um aumento de infecção de pessoas com HIV, mesmo com os tratamentos, remédios e as possibilidades de prevenir a doença. Mas naquele momento ele é muito importante, porque ele diz que a gente tem que criar redes de solidariedade que apoiam as pessoas, respeitá-los, não isolá-los, não criar essa noção que, mais uma vez, os homossexuais são degenerados, marginalizados. E ele assume a sua homossexualidade, assume a sua seropositividade, ele vai na televisão, no TV Manchete, com um documentário maravilhoso falando sobre isso. Aliás, se o telespectador está fascinado com essa história, além de comprar o meu livro, se você quiser, eu espero que as pessoas comprem o livro, porque eu acho o livro bonito, e a minha intenção não é financeira, mas é mais divulgação, porque realmente é uma história muito bonita. O autor, as pessoas pensam que os autores ganham com o livro. Eu acho que gastei 20 vezes em despesas para fazer esse livro do que eu vou recuperar na venda do livro, mas não importa. Mas outra coisa, você pode assistir um programa na TV, no YouTube, digitalizando Herbert Daniel e TV Manchete, porque em 81 a Mônica Teixeira, uma cineasta, jornalista, repórter muito conhecida, ela foi chamada para fazer um documentário sobre pessoas vivendo com AIDS, e ela entrevista ele e Cláudio, e é uma coisa inovadora que não existia uma pessoa disposta a se expor abertamente sobre a sua situação e falando sobre o casamento deles, o relacionamento deles de 20 anos. Então é uma coisa muito inovadora e muito bonita. Você sentir quem é essa pessoa, doce, muito inteligente, capaz de explicar de uma maneira muito simples a questão do vírus. Porque a gente conhece muito o movimento de São Francisco, né? Mas aqui no Brasil foi muito importante. Daniel foi fundamental nessa história. Tanto que quando ele participa não me lembro agora se foi em 90 ou 91, mas ele participa num Congresso Internacional de AIDS em Montreal. Ele vai lá, vai conhecer os médicos que ficam impressionados com ele, sua trajetória. Ele fala, eu sou ex-guerrilheiro, lutei contra a ditadura militar, sou soropositivo, eu não estou com medo, eu vou enfrentar, viva a vida. Então ele fica, as pessoas ficam impressionadas com ele como uma figura. O maior especialista nesse momento, a pessoa que dirigiu o trabalho sobre AIDS no ONU, Jonathan Mann, começa a trabalhar com ele. Jonathan Mann vai romper com a ONU, porque ele acha que a ONU não está fazendo o que tem que fazer sobre AIDS para enfrentar a doença, especialmente na África. Então ele vai fundar outra organização, convida o Daniel, faz parte, e quando Daniel vai morrer de AIDS em 92. E Jonathan Mann, em 92, publica um livro de 1000 páginas, chama Global AIDS,
e ele dedica o livro a Herbert Daniel, dizendo um grande lutador que nos ensinou muito sobre como lutar contra a AIDS. Então ele está reconhecido internacionalmente nesse momento como um grande lutador, que o Brasil tem produzido uma pessoa que vai ajudar a renovar, junto com ativistas nos Estados Unidos, na Europa, é claro, mas renovar a nossa maneira de enfrentar o vírus, a doença. Então ele está muito reconhecido nesse sentido. Ele até cobra a política de Cuba nesse momento, que Cuba tem uma política de isolar as pessoas que estão vivendo com HIV e AIDS. Ele escreve uma carta aberta ao governo cubano, ao Fidel, dizendo: olha, eu lutei contra a ditadura, nós reconhecemos o papel importante da Cuba em vários momentos, e agora você está com uma política totalmente equivocada. Enfrenta mesmo essa carta aberta que é publicada, circula, cria uma polêmica no momento. E hoje você diria que a esquerda está mais aberta a esse... Mudou muito, totalmente. Porque a gente estava até comentando, né, quando estava falando do livro, a gente viu um movimento, uma passeata, né, do MST no interior da Bahia, não, no interior do Pará. No interior do Pará. Com LGBT. Com uma ala LGBT. Não, mudou totalmente. Eu estive agora recentemente na Bahia, na Casarão da Diversidade, no Pelourinho. É um novo projeto, um movimento, onde as pessoas estão fazendo tudo que eu sonhei fazer, honestamente. Foi meu grande sonho em 80, 79, de fazer essa intervenção. Eu tenho alguns momentos na minha vida, eu estou muito orgulhoso de coisas que eu fiz. Um deles foi de levar... Não, eu não levei, mas eu participava com mais 50 pessoas, lésbicas e gays, no 1º de maio de 80, no ABC, onde esse foi o 3º ano de greves no ABC de São Paulo. Lula dirigia a greve, ele foi preso, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Eles chamaram todo mundo da solidariedade com a greve geral, com participação no 1º de maio de 80, em São Bernardo. Nós levamos 50 gays e lésbicas, com duas faixas. A primeira faixa dizia: contra a discriminação da trabalhador a homossexual, comissão de homossexuais comissão pro 1º de maio homossexual, não me lembro exatamente o subtítulo, comissão de homossexuais pro 1º de maio, e era para cobrar um debate com o movimento operário, o movimento sindical, dizendo que vocês têm dentro de suas fileiras muitos lésbicos e homossexuais masculinos, você tem que ter uma política para combater a discriminação e marginalização que eles sofrem entre seus pares, seus colegas na fábrica, no trabalho, e também contra as medidas do governo que discriminam contra eles. Essa foi a nossa intenção. E foi um ato super pioneiro, um ato muito além do seu momento, do seu tempo, mas marcava um caminho. Qual é o caminho? Não parar de cobrar da esquerda a homofobia, lesbofobia, transfobia, mas entender que tem um campo onde eu acredito é possível transformar um país, e as minhas identidades são múltiplas. Eu sou homossexual assumido, eu sofro discriminação por ser homossexual, mas também eu sou uma pessoa que vive no mundo, eu vejo a miséria, eu vejo a pobreza, eu vejo a desigualdade social, eu vejo o racismo, eu quero mudar isso tudo. E eu vejo que é um campo, que é o campo da esquerda, que tem pelo menos um projeto histórico de tentar resolver essas questões. Então eu estou dentro desse campo, cobrando da esquerda a mudança, cobrando da esquerda ser revolucionária nessa questão, como eles estão tentando outros, porque são muito atrasados, setores ainda, mas tem outros setores. Eu vou dar um exemplo. Em 79, a Comissão Brasileira de Anistia, o Comitê Brasileiro de Anistia de Paris, tem uma comissão de cultura, de artistas, pessoas que querem fazer trabalhos artísticos. E eles cobrem um debate sobre homossexualidade e convidam o Daniel a participar do debate. E provocam grande polêmica dentro da comunidade dos exilados brasileiros. Mas não tem nada a ver com anistia, é um assunto outro, não tem nada a ver. E outros dizem, não, é muito importante fazer esse debate. Vai polarizar o CBA de Paris, um setor apoiando, outro setor não apoiando. Entre esse setor que não apoiava, não oficialmente, mas militante desse setor, eram pessoas do PCdoB. Isso aí é 80, não, 79.
Hoje em dia, na semana passada, estava num debate em Brasília, e veio um jovem diz: olha, meu nome é fulano, eu sou militante do PCdoB, sou candidato gay para a Assembleia Legislativa de Brasília, eu quero a assinatura do seu livro. Eu falei: nossa, que maravilha, porque eu PCdoB há anos atrás era muito... Que bom que você cobrou essa briga e forçou. Isso não quer dizer que a PCdoB ainda fez uma revolução interna na sua consciência. Eu não acredito que fizeram isso ainda. Mas é um processo de cobrar. Como as feministas cobraram, como o movimento negro está cobrando a sociedade brasileira uma transformação. Que nós temos sempre cobrando. Porque nós temos que entender, todos nós vivemos dentro de uma sociedade ocidental, cristão, conservadora, que durante 2000 anos ou mais pregava uma ideologia. E estamos combatendo essa ideologia. Como esse país, o meu país, os Estados Unidos, vivia escravidão durante 200, 300 anos. Para justificar a escravidão, você tem que criar uma ideologia de racismo, que vai justificar porque um ser humano pode ser escravizado. Então, você tem que inventar a ideia de racismo, inferioridade e superioridade, porque algumas pessoas merecem esse tratamento. Então, para combater isso, profundamente enfrentando uma série de valores sociais que estão embutidos no nosso dia a dia. Então, é isso. Você falou agora da questão do retrocesso na questão do enfrentamento à AIDS. Agora, a gente está... Tudo que você está falando agora, a gente fica pensando, pô, nós estamos correndo um risco de retrocesso, a gente está vendo esse discurso preconceituoso, conservador, avançando de uma maneira tão escrachada, tão violenta até. Como é que você está vendo hoje essa... E o processo mundial, esse é o problema que não é somente aqui no Brasil, Trump nos Estados Unidos, xenofóbica contra os imigrantes, ou seja, na verdade, o que está acontecendo? A minha análise global, vou dizer... A Segunda Guerra Mundial provocou uma série de mudanças no mundo. E após a Segunda Guerra Mundial na Europa, e em certo sentido nos Estados Unidos, com problemas, uma noção de uma possibilidade de uma social-democracia, onde o Estado podia cumprir um papel positivo, oferecendo saúde pública, uma melhoria das condições de trabalho na Europa e em outras partes do mundo. E nos anos 60, essa visão de um mundo mais justo, mais igualitário, em termos de um emprego, do papel do Estado para melhorar as condições, foi reforçada com os movimentos sociais que questionavam a discriminação e a opressão na sociedade, com os movimentos feministas questionando patriarcado. Exatamente, os movimentos de negros mobilizando contra racismo, o movimento LGBT e outros movimentos, a questão da ecologia, meio ambiente. Todas essas questões surgiram nos anos 60. E ao longo dos anos 60 até o século XXI, lentamente essas pautas, essas reivindicações foram sendo conquistadas e implementadas. Já temos uma consciência que é um esquecimento global que tem que ser enfrentado, ou nós vamos morrer, nossos netos vão morrer. Temos uma consciência que a mulher tem que ter canais para as mulheres serem iguais aos homens. Aqui no Brasil houve um conhecimento, finalmente, que para romper a Casa Grande Senzala, tem que ter medidas concretas de romper as hierarquias raciais, entre eles projetos importantíssimos, mas super parciais, ação afirmativa nas universidades, fornecendo a possibilidade de pessoas que vêm de famílias humildes ter acesso à universidade, regularizando a empregada doméstica para que ela não está tratada como escrava, que ela tem direitos como todos os outros setores sociais. Foram conquistas muito importantes, parciais, não foram revoluções, transformações sociais totais, mas foram muito importantes. E agora estamos enfrentando, desde os anos 80, ataques constantes contra essas conquistas. Porque eu acho que são muitos fatores, é um processo complexo, eu não quero pensar que tem uma explicação holística completa, mas são várias questões. Primeiro, aqui no Brasil, a lei de regularização da empregada doméstica ameaça toda a classe média brasileira que depende da empregada vir e trabalhar recebendo salário mínimo. Eu sou da classe média, eu sou funcionário público, eu não ganho muito, mas eu ganho o suficiente para pagar outra pessoa que ganha muito menos para fazer a limpeza na minha casa. Eu posso até estudar na universidade e não ser ama de casa porque eu tenho uma empregada que vai fazer esse trabalho comigo. E ela é negra, pobre,
desesperada de fazer um emprego, conseguir um emprego para sustentar sua família. Então, ela vai ter duplo jornada, trabalhando comigo, na minha casa, e trabalhando na casa dela. Então, isso é um privilégio das classes médias brasileiras que é universal. Quando você começa a ceder direitos às empregadas domésticas e registrá-las e exigir que você paga 13º, a INPS, é mais difícil. Eu não posso fazer isso. Então, eu vou ter que contratar uma diarista, porque eu não posso pagar tanto. E eu quero esse serviço, porque eu não quero perder esse privilégio que eu tenho dessas mordomias sociais baseadas nas hierarquias construídas na época colonial. E na escravidão. Então, e na escravidão. Então, se o PT está no poder e implementa essa reforma mínima, você fica revoltada, porque é culpa do PT. Então, você cria todo um discurso. A Bolsa Família, que é nada, é mínimo, R$200, sei lá, é uma coisa que dá para você comprar um quilo de arroz e feijão para sobreviver. O discurso vai ser que a Bolsa Família está tirando as pessoas que não querem mais trabalhar, não precisam trabalhar, então é difícil conseguir um bom empregado. Ou não consigo um porteiro, porque eles só pegam o dinheiro da Bolsa Família e ficam bebendo, tomando cachaça. Que você conhece a realidade de 95% das pessoas que beneficiaram da Bolsa Família, para dar um exemplo, sabem que isso é totalmente falso, esse discurso. Não existe essa na realidade. As pessoas não têm a menor noção de como é uma pessoa que vive em uma comunidade pobre e como eles conseguem, com esse dinheiro mínimo, juntar com outros trabalhos, serviço, seja motorista do Uber ou outro lugar, sobreviver. É um exemplo, entre outros exemplos, de as necessidades, ou as tentativas de transformar o Brasil, minimamente, com reformas mínimas, nada revolucionária. A questão, eu sou da classe média alta. Eu quero que meu filho é médico que estuda na USP. Então, eu vou colocar ele no melhor colégio, eu vou pagar muitos impostos, porque as classes médias pagam muitos impostos aqui no Brasil. Eu vou colocar essa pessoa numa escola privada, ele vai ter uma excelente educação, ele vai passar a USP, ele vai entrar na USP, eu não tenho que pagar a universidade para ele, ele vai ter uma carreira maravilhosa. De repente, pessoas reivindicam cotas, ou seja, só a metade das vagas pode ser para pessoas da minha condição social. Imagina, eu que investi tanto no meu filho, bonitinho, que foi para a Disney World quando ele tinha 10 anos, fez um intercâmbio, fala muito bem inglês, fica uma família americana durante o semestre. Imagina que umas pessoas, os filhos da minha empregada, podem entrar na universidade. Eles estão ali, eles não têm capacidade, não têm cultura. Por que vamos deixar essas pessoas terem os mesmos direitos que eu tenho? Então, esses são exemplos, apenas exemplos de muitos fatores que levaram as pessoas a opor as medidas mínimas e progressistas do governo de Lula e Dilma. Além disso, surgiu, ao longo dos anos 70, 80, um movimento muito importante dos evangélicos pentecostais, que cresceram muito, hoje em dia são 25% da população, mais ou menos, e eles surgem por vários fatores. De novo, é uma coisa muito complexa, não quero simplificar, mas, entre outras coisas, a Igreja Católica perde seu apelo. Essas são pessoas que estão procurando uma sociedade moderna, capitalista, urbana, difícil sobreviver, rede de apoio econômicas, morais, enfrenta o problema do marido que é alcoólatra, que bate, então eu vou entrar numa igreja que é muito rígida, eu vou salvar ele vai descobrir Jesus, ele vai parar de tomar, ele vai ficar reto, a comunidade vai apoiá-lo. É um tipo de serviço psicológico social que o Estado teria que oferecer para essas pessoas carentes, que as igrejas cumprem para ganhar os seus seguidores, para que pastores possam pegar o 10º e viver bem. E é complicado no sentido que são muitas igrejas que são autênticas, as pessoas acreditam, estão respondendo às necessidades das pessoas, mas também com empresas religiosas de pessoas que foram para os Estados Unidos, perceberam que lá é uma máquina de produção de dinheiro para certos pastores e igrejas, e copiaram, inventaram igrejas aqui, e inventaram
Igreja Universal, Reino de Deus e outros, que são multinacionais agora, que são hiper ricos, compram rádios, compram televisões e pregam essas ideologias. E são ideologias conservadoras, com valores muito conservadores, reacionários, que estão crescendo, influenciando a sociedade, tentando de acabar com o Estado laico, implementar ideias e valores religiosos de uma igreja ou várias igrejas no cidadão brasileiro, impondo um comportamento de uma certa visão religiosa que não é a minha visão, e não tem direito de me impor esses valores do Estado laico. Então, esse é um outro elemento. Tem outros elementos de setores econômicos internacionais que querem assim, ter acesso a possibilidades de exploração de petróleo, mas eu acho que são muitos fatores, não é só uma que o golpe era para conseguir o dinheiro, o petróleo de pré-sal. Eu acho uma análise super simplificada de uma esquerda que não tem capacidade de elaborar razões mais complexas. Então, esse é um perigo internacional, é uma onda conservadora nos países socialistas, por vários motivos, Polônia, Hungria, ligada a uma realidade que há uma crise profunda nos países africanos e do Oriente Médio, milhões de pessoas querendo saídas, soluções, então vão sair do seu país onde estão passando fome para outro país para tentar sobreviver, e esses países com medo de receber tantas pessoas, pensando, mas como que a gente vai poder receber as pessoas e oferecer os benefícios de refugiados? Então, e políticos da direita aproveitam isso para manter uma base de pessoas ansiosos, com medo do outro. Medo é o motor. Exatamente. Então, essas pessoas como o Trump, como o Bolsonaro, como os Le Pen na França e outros, conseguem uma base de pessoas classe média baixas, com medo e com paranoias do outro que vai dominar o mundo. E isso é perigoso, não somente para as possibilidades de acabar com todas as conquistas dos últimos 40 anos, mas para levar o mundo para o fascismo. E eu digo isso com muito cuidado, porque eu acho que é muito perigoso fazer analogias com o que aconteceu nos anos 30 e 40, porque cada situação diferente, fazendo analogias simplificadas, podem desvalorizar tanto a realidade do passado como não entender a realidade do presente, fazendo comparações que não batem. Mas é muito preocupante. E o fato que Bolsonaro tem um apelo, e tem um apelo aqui no país, é muito preocupante para o Brasil. Porque nunca teve tanto... Não vamos saber nas eleições até que ponto o apelo dele é forte, ou se ele vai perder esse apelo. Mas se 20% da população está apoiando essa ideia, é muito pior do que quando o DN, no governos entre 45 e 64, tinha uma parcela da população, o integralismo durante os anos 30, durante o Estado. É muito mais... Eu acho que é muito mais. Eu acho que é muito mais. Porque o Brasil sempre foi dividido em 3 grupos políticos, desde 45. Não sabemos antes porque não existia democracia durante o Estado Novo e durante os anos 30. Mas, basicamente, 1/3 da população votava à esquerda aqui, uma esquerda forte, consolidada, seja do Partido Comunista, seja do PTB, seja outros grupos, PSB, entre 45 e 64. E depois, 1/3 no meio, PSD, o Partido Juscelino Kubitschek e outros, e um terceiro que votava o DN e os partidos da direita. Então era mais ou menos dividido. Mais ou menos em termos gerais. Então sempre era um desafio de fazer uma coalição entre o centro-esquerda ou centro-direita. Então isso até 64. E depois de 64, em 65, quando a ditadura impõe 2 partidos, basicamente se divide. PMDB, que formado compõe um setor da esquerda, o Partido Comunista entra, setores do PTB entra, setores democráticos do PSD entra, e outros setores do PSD vai para a direita e vai entrar na arena, o partido da direita da ditadura. E quando a reorganização partidária, a partir de 79, a lei de reforma partidária, vai
eventualmente criando essa mesma dinâmica de um terço à esquerda, um terço no meio, um terço na direita. Isso sempre foi o desafio da esquerda, porque não tinha maioria para implementar suas políticas. Então tinha que comprar votos, como o Mensalão, tinha que fazer acordos nefastos com setores do PMDB, outros partidos cujo base era evangélicos, e então tinha que catar certos políticos dos evangélicos para ter essa maioria. Então, o desejo de chegar ao poder e implementar reformas era tão grande que, bom, vamos ter que fazer a coalição, vamos ser pragmáticos, vamos ter que aliar-se, que tem uma lógica com isso, que entendo perfeitamente, mas tem um perigo. O perigo é aliar-se com pessoas que, eventualmente, são seu inimigo. Isso foi o problema do PT com Dilma. Porque Dilma o PT aliou-se com setores que deram uma facada do PMDB quando começou, no caso dela, de investigar a corrupção do Eduardo Cunha. Então, quando houve uma possibilidade de uma investigação, vamos implementar um impeachment, vamos derrubar esse governo, inventando esse pretexto da pedaladas, que é uma coisa absurda. Então, é o problema que o Brasil enfrenta agora, que ainda o país está dividido, um terço. Ainda está dividido? Eu acho que ainda... Porque essa extrema-direita fascista, ou sei lá como classificá-la, ela está atraindo muito mais do que jamais atraiu. E, inclusive, setores do empresariado que namoravam... isso depende de como você considera quem era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Sempre. Carlos Lacerda. Quer dizer, o DN, esses políticos, o DN era muito... Foi a base do golpe. Sim, foi a base de derrubar o governo. Então, não era somente um conservadorismo católico, religioso, moralista. Não, eles até apelaram às Forças Armadas a entrar, derrubar a democracia durante 21 anos. Então, é um direito consolidado. Agora, nesse momento, o PSDB está querendo criar nesse momento, que o PSDB rompe com o PMDB e cria uma noção de uma sociodemocracia moderna, neoliberal, que vamos incentivar investimento de outros países estrangeiros, vamos fazer um tipo de sociodemocracia moderada, não muito exagerada, porque a gente tem que atender as necessidades dos empresários, vamos fazer uma série de reformas da lei trabalhista para facilitar a possibilidade de empregar trabalhadores e pagar menos das proteções a eles. Então, eles, nessa conjuntura, tem um problema, que eles têm que ir para a direita para consolidar o famoso centrão da direita, incluindo partidos como o DEM, na sua coalição, nesse momento, de Alckmin, e eles vão ter que também disputar os votos do Bolsonaro. Porque se há um segundo turno que é Haddad contra o Bolsonaro, contra Alckmin, eles vão precisar os votos do Bolsonaro contra... Por isso o discurso está muito mais à direita do que costuma ser. O discurso desses setores aí do PSDB que você está falando... Eu acho que desde o golpe há uma consolidação, durante a campanha eleitoral do Aécio Neves, é uma divisão... Quer dizer, parece como o sistema atual tem essa pluralidade de partidos no primeiro momento, depois segundo turno são dois, parece que está dividido na metade. E tem que ser. O PT tem que atrair a maioria, tinha que atrair a maioria para Lula ser eleito, reeleito, Dilma eleito, reeleito. Então, é necessário puxar esses votos desses setores do centro. Então, porque não antigamente era quem ganhava o maior número de votos já entrava, seja 30%, 40%. Então, antes de 64, os governos, a maioria deles foram não com maioria, mas com pluralidade. Exatamente, turno, né? Exatamente. Então, hoje em dia se exige isso. Então, para fazer isso, você tem que criar coalições. A sua direita, você é PSDB, e no caso do PT, se você puder aliciar, por exemplo, PSOL no segundo turno, e o PCdoB já tem uma aliança histórica com o PT, e também pessoas do centro. Então, por exemplo, vai ser muito interessante, eu sou péssimo de previsão, eu brinco com as pessoas,
em 1807, eu estava assim numa taverna no Lago de Rocinha, no Rio de Janeiro, e alguém me falou que a rainha Maria Louca estava vindo para o Brasil. Está louca, tá bêbado, para de tomar tanto vinho verde, tá importado de Portugal, porque isso nunca vai acontecer. E de repente, outro dia, vem a Dom João passando pelas ruas, eu não acreditava. Então, a história do Brasil é tão imprevisível. E quem consegue prever, isso é evidente, eu tenho muito respeito. Eu não consigo prever muito bem, mas eu acho que existe pelo menos 3 hipóteses para o segundo turno agora nas eleições. Posso falar sobre as eleições? Pode. Não. Todo mundo tá... A única coisa que as pessoas estão conversando agora é isso. Então, eu acho que existem 3 possibilidades. Suponha-se que Lula não consegue registrar sua candidatura e, num momento, Haddad vira o candidato à presidência e a Manuela vice-presidenta. Então, Haddad, candidato à presidência. Suponha-se que Bolsonaro, se não está totalmente atacado e perde fôlego, ele vai ser uma possível pessoa de segundo turno e Alckmin. São os 3 possíveis. Pode ser que a Marina surge, que Ciro Gomes surge, não sabemos, mas não acho que vai acontecer, mas quem sabe. São 45 dias, eu digo para as pessoas, é uma montanha russa. Isso. E que todos os dias, pessoas têm que tomar tranquilizantes, porque vai ser 45 dias loucas. A primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu levanto, eu vejo se é uma coisa urgente no meu e-mail, depois eu leio Folha de São Paulo. Então eu tomo um tranquilizante depois para enfrentar o dia. Depois eu leio New York Times e Washington Post. Então vai ser uma montanha russa mesmo, esses 45 dias da campanha. Mas suponha-se que é Haddad e Alckmin. Então, para isso acontecer, Alckmin tem que, no primeiro momento, diminuir a votação do Bolsonaro, para que ele não seja o segundo turno. Mas também ele vai precisar essa base eleitoral no segundo turno, contra o PT, contra Haddad. Se fosse... Atacar sem atacar. Ataca sem atacar. E vai ser complicado. É a mesma coisa com a grande mídia. Folha, Globo, Jornal Nacional, Estadão. Todos que vão apoiar Alckmin têm que fazer essa jogada. É muito complexa. O PT tem o desafio de convencer as pessoas que o candidato Lula Haddad ganha essa transferência de voto e não sabemos se vai funcionar ou não. Isso é uma grande incógnita dessa eleição. Se fosse... Alckmin contra Haddad, eu acho que as pessoas estão dizendo que Alckmin tem mais chance pela rejeição ao PT, pela coalição que ele vai forjar, mas nunca se sabe. Então não quero prever quem vai ser eleito nessa disputa eleitoral. Depende também dessa transferência de voto, como as pessoas entendem Haddad, se eles associam Haddad com Lula e não com Lula, porque tem um eleitorado que vai rejeitar PT. E se Haddad consegue romper um pouco dessa rejeição, não sabemos. E outra hipótese eu acho menos provável, mas pode ser o Bolsonaro contra Haddad. Aí, o que vai fazer o PSDB? E os partidos vão apoiar Bolsonaro? O sector vai apoiar Bolsonaro. Como os republicanos não gostavam e não estavam apoiando o Trump, mas quando o Trump conseguiu a base do Partido Republicano nas primárias, apoiaram o Trump. E não criticam o Trump até hoje. Coisa impressionante. Então, mas eu acho que outro setor, talvez menos influente, não vai poder. Por uma questão de sua herança política nacional e tal. Eu não acredito que Fernando Cardoso vai apoiar Bolsonaro. Eu não acredito. Bolsonaro até, no momento, chamou a primeira pessoa a ser assassinada, Fernando Cardoso. Então, não é possível. E ele perdeu muito da sua influência dentro do PSDB nesse momento, mas eu acho que tem uma certa influência. Eu acho que tem outros setores. Eu acho que setores que estão vacilando nesse momento sobre o primeiro turno vão apoiar Haddad e a esquerda. Haddad é eleito presidente, o que vai acontecer depois? Fizeram um golpe para derrubar Dilma, para não deixar Lula ser candidato, para deixar PT ser candidato? Eu não sei. Eu espero que as Forças Armadas você fica tranquila sem pensar na necessidade de uma intervenção
na sociedade, mas pode acontecer, ou seja, pode ter situações muito piores do que Temer no governo nos próximos anos. Calma. Há ainda outras possibilidades que talvez sejam menos prováveis, mas que ainda são possíveis. Não, por exemplo, a candidatura Lula, ainda que menos provável, por todas as injunções contra ela, está ainda no terreno do possível hoje. Olha, me desculpe, e meus amigos e pessoas que me conhecem do PT, até a própria Dilma Rousseff, vão me criticar. Mas, pelo amor de Deus, é uma tática de divulgar a candidatura dele até o último momento, mas ele não vai ser candidato. Não é possível. Isso eu posso apostar $1.000. Com qualquer pessoa que quer apostar comigo. Eu vou ganhar esses $1.000 porque é impossível que Lula seja candidato nesse momento. É impossível. Só se a esquerda montou um exército revolucionário e impôs a candidatura dele, e tirou ele do Curitiba e forçaram o TSE a registrar como candidato. É impossível isso acontecer. Mas eu entendo porque o PT, desculpa os ouvintes que são lulistas, fiéis, que estão achando que a gente está se tentando derrubar a política do PT. Mas eu acho que a gente tem esse objetivo. E a tática do PT é de insistir, criar uma noção de que Lula é preso político e pronto. E é uma campanha para depois das eleições, para a libertação dele, é evidente. E também juntar apoio ao PT, criar um Lula mártir, isso é evidente. Mas eu não acho que nenhuma possibilidade. Como eu acho que é uma possibilidade que Boulos vai ser eleito agora em 2018, quer dizer, pessoa pode acreditar que ele vai ser eleito presidente, mas não vai ser eleito presidente. É mais provável que Boulos seja eleito presidente do que Lula seja eleito presidente nesse momento. Como é que está a imagem externa do Brasil? Nesse conjuntura, ontem o Comitê de Segurança de Direitos Humanos da ONU emitiu uma liminar definindo que o Lula precisa participar do processo eleitoral. Você mesmo participou de várias ações no exterior, né, para contar o que estava acontecendo no Brasil, percorreu os Estados Unidos com a presidente Dilma. Como é que está a imagem do Brasil no exterior à luz de toda essa montanha-russa? Posso pedir que você e nós chamamos ela de presidenta? Sim, presidente. Ela exige isso. Eu acho que ela tem todo o direito a exigir presidenta isso. Dilma. Exatamente, porque eu acho que o direito dela de dizer como ela queria ser chamada, eu respeito totalmente, eu acho maravilhoso isso. Então, é um hábito, né? Eu não tô, mas eu acho que é respeitar o seu desejo de ser chamada presidenta. Bom, o Brasil ignorou, o STF ignorou a Comissão Interamericana sobre a lei de anistia, dizendo que a lei de anistia é ilegal, você não pode anistiar pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, e o STF só, sim, podemos. Então, não é que o governo brasileiro imediatamente acata as decisões internacionais. Eu acho que eles vão ignorar isso, como parece que a STF já fez declarações que vão ignorar isso. Foi o governo que fez, o ministro da Justiça e o Itamaraty. Exatamente. Eles vão dizer que não vão acatar essa questão. Então, não vão acatar, mas cria uma noção internacional. Que a intenção de explicar como é uma perseguição específica a Lula. E eu realmente não estou convicto. Quer dizer, pode ser em outros momentos, outros casos, Lula é condenado para ter feito um crime que merece ser preso. Mas para a triplex de Guarujá, Bepop. Até eu fui para falar com os advogados, a Valesca e Cristiano, advogado deles, brincando, dizendo, eu quero comprar esse apartamento, já que Lula é dono desse apartamento, quero comprar. Quanto que é? Quero um apartamento no Guarujá. Não podemos vender você, porque nunca foi dele para vender para você. Então é ridículo. Como eu dizer, olha, eu tenho um apartamento em Nova York, é maravilhoso, você quer conhecer, vocês... mas sei lá, eu não gosto da cozinha. Não, tudo bem, eu faço uma reforma da cozinha para ficar bonito, para você gostar. Eu falei assim, não quero não. Então eu fiz lavagem de dinheiro e influência com isso, imagino. E eu não fiz nada em troca para você? Você não fez nada para mim? Então é ridículo isso. Era um pretexto que eles encontraram para condená-lo e é ridículo isso. Ele teria que ser candidato. Eu estou reivindicando ele como candidato, definitivamente, não tem nenhuma dúvida. Só que
eles não vão deixar de ser candidato. Então, internacionalmente, primeiro, nosso grande desafio, eu sou historiador, ensino História do Brasil, estou agora diretor executivo da Associação de Estudos Brasileiros, fui presidente da associação. Estamos constantemente preocupados como divulgar informação sobre o Brasil no exterior, especialmente no meio acadêmico. E, infelizmente, os americanos, os europeus, são muito ignorantes sobre a América Latina. Os brasileiros sabem 10 mil vezes mais sobre os Estados Unidos do que os americanos sabem sobre o Brasil. Ainda correm os estereótipos, tem outras visões agora mais sofisticadas, sabe quem é Lula, acompanha uma série de coisas, mas tem muito pouca informação e são para as pessoas que têm uma subjetividade e um interesse no Brasil, na América Latina, para acompanhar. Então, são ideias, imagens bem vagas que as pessoas têm sobre o Brasil. Eu, com certeza, se tivesse feito uma entrevista, uma pesquisa agora sobre qual é a língua as pessoas falam no Brasil, com certeza, não sei, até seria interessante fazer essa pesquisa. Eu acho que 80%, 90% das pessoas iam falar espanhol, ou não sei. Não sabem. Então, são ignorantes e mal informados. Então, nesse sentido, eu tenho uma noção entre as forças progressistas que foi totalmente injusta. Não, tem total. As pessoas, meus amigos no Facebook, que são acadêmicos de outras áreas, que não sabem nada sobre o Brasil, pensa que Dilma o impeachment dela foi incorreta. Ela foi muito bem recebida nos Estados Unidos. Na minha universidade, quando ela entrou no Brown University, na minha universidade Brown University, ela entrou no auditório de 600 pessoas e ficaram aplaudindo ela durante 5 minutos. Quer dizer, ela simbolizava para as pessoas que não conhecem a realidade muito, uma mulher ex-guerrilheira, lutadora, que foi injustamente condenada por impeachment. Não. Duvido que mais do que meus alunos e outros alunos que trabalham conosco sobre o Brasil podia explicar por quê e quais foram os argumentos sobre pedaladas, porque eles não estão informados. E as pessoas que são intelectuais da esquerda que acompanham o mundo, acompanham Brasil, Lula em geral, mas não tem esses conhecimentos profundos. Mas a maioria das pessoas da esquerda americana, entendido amplamente, pessoas da esquerda mesmo, que são influenciadas pela esquerda, pessoas mais liberais, eles têm uma certa noção ou que Lula cometeu um crime de corrupção e foi condenado, ou que é uma pena que ele foi condenado porque é uma pessoa tão popular, ou que absurdo que o cara que está ganhando nas pesquisas não pode ser candidato porque e um cara da direita está mais apoiado nas pesquisas. As pessoas têm essas noções, já acham que é absurdo, que é uma pena para o Brasil que a esquerda não tenha um candidato para as eleições. Então, essa noção tem. E nossa tarefa de tentar ampliar essa informação está sendo feito tanto pelos acadêmicos, que são mais ou menos 600 brasilianistas nos Estados Unidos, nas várias universidades, com várias opiniões políticas, não é todo mundo que tem uma unicidade. E também tem brasileiros imigrantes nos Estados Unidos. Espero que não tenha no futuro brasileiros exilados, mas nesse momento são lá e são muito ativos em vários comitês em Nova York, em Boston, em Washington, em outras cidades, sempre tentando informar, educar contra a corrente, porque eles também, eles no seu dia a dia, quando falam com os americanos ficam surpreendidos que eles falam português, que o Brasil não é parte da África, que, enfim, é toda essa falta de informação que os americanos têm sobre o resto do mundo. A gente entrevista, fala. Ele falou da esquerda norte-americana, só queria fazer um parênteses aí. Da nossa conversa antes do início da entrevista, você falava que tem que demonstrar que existe esquerda nos Estados Unidos. Então a pergunta é essa: existe esquerda nos Estados Unidos? Existe. Como é que é, como atua? Não é todo mundo agente da CIA? Então aí eu vou pegar uma carona.
porque tem eleição nos Estados Unidos esse ano. E a sensação que a gente tem aqui, de longe, é que a ala mais à esquerda do Partido Democrata está ganhando espaço dentro do Partido Democrata. Então, o que você pode falar da esquerda e das eleições que vão acontecer no final do ano? Então, depende da sua definição da esquerda. Uma esquerda que vem de uma tradição marxista, marxista-leninista, dos partidos políticos tradicionais, quase não existe. E já da Guerra Fria foi brutal nos Estados Unidos. O Partido Comunista tinha em 43 100 mil militantes, já em 60 tinha 10. O marxismo funcionou totalmente. E inclusive é difícil para as pessoas entender como o PCdoB, que tem uma origem aqui maoísta, que não é mais maoísta, como eles podem ser um partido que tem um governador em Maranhão, que as pessoas não conseguem... maoísta, governador de Maranhão, é uma coisa difícil de entender. Então, porque o Brasil manteve uma tradição da esquerda com influências tanto da esquerda marxista quanto outras influências da esquerda ampla até hoje. Quer dizer, aí tem essa 33% de pessoas que são ligadas, mesmo que não são mais marxistas-leninistas, mas pessoas que têm uma trajetória. Ontem eu estava com um grupo de atores gays que estão fazendo uma peça sobre Herbert Daniel. E nenhum deles militou numa organização da esquerda aqui, mas todos são petistas da esquerda, progressistas, defendendo as reformas e tal. Não é uma esquerda revolucionária, mas quase não tem uma esquerda revolucionária no Brasil hoje em dia, que realmente acredita numa transformação total da sociedade, uma revolução socialista. Isso existe, mas é uma minoria dentro das pessoas que nós chamamos de esquerda brasileira. Então, nos Estados Unidos, essa esquerda ampla, que aqui apoia o PT, o PSOL, o PCdoB, o PCO, é muito menor, pelo marcatismo, pelo fato que as contradições sociais são muito menos visíveis, são mais escondidas, e é uma ideologia anticomunista muito forte, antissocialista muito forte, mas existe pessoas progressistas que estão envolvidas em lutas sociais fortes. Todo o movimento de denúncia a racismo nos Estados Unidos é baseado em pessoas que têm uma crítica profunda das relações de poder, relações sociais racistas nos Estados Unidos. Não é que essas pessoas vão dizer, bom, a solução é a expropriação dos meios de comunicação, aquelas ideias tradicionais marxistas que estão influenciadas na esquerda americana, defesa nossa petróleo contra as multinacionais. Mas existe. Agora, um setor, a sua tática é independente, de atuar em movimentos sociais independentes, e outros dentro do Partido Democrata. E tem outro setor do Partido Democrata, pessoas que vão votar nas eleições do Congresso nesse momento, e também sou péssimo na previsão, mas acredito que os democratas vão ganhar a Câmara de Deputados nas eleições em novembro. São de todos os tipos, pessoas como eu, que não gosto do Partido Democrata, mas eu acabo votando neles porque não tem outra opção, voto útil. A minha irmã, que não tem nada de marxismo, de tradição da esquerda, que odeia Trump e que não suporta ele, que vai fazer a campanha para os deputados democratas negros de onde ela mora, que vão votar contra o Trump no Congresso. Então, esse existe. A resistência a Trump é maciça, é muito grande, e espero que ele se expressa nas eleições de candidatos, de pessoas que vão enfrentar ele no Congresso. Com todas as variedades de oposição a ele e à direita no nosso país. Mas existe. Mas a maioria não tem uma crítica da influência norte-americana no mundo, não tem uma crítica anti-imperialista, não... Belicismo. É belicismo, há um discurso de segurança nacional muito forte por causa do 11 de setembro. É complexo, é uma coisa muito mais complexa. Então, aquela esquerda ideológica, ortodoxa, é muito pequena. Mas uma ampla setor crítica ao Trump e às políticas da direita, que ficaram revoltadas com a política sobre os imigrantes que passam pela fronteira. Essa existe, é forte na sociedade americana. Essa pergunta que ela fez aí, está havendo alguma espécie de oxigenação
no Partido Democrata? De um setor... As eleições em Nova York... mas esses são exemplos minoritários. Bernie Sanders também é um fenômeno minoritário. Em lugares onde a maioria da população são pessoas não brancos, é uma tradição de luta de direitos civis, e umas pessoas que têm propostas tipo o SUS nacional, o Plano de Segurança Nacional Unificada, que é uma coisa que é a coisa mais lógica nos Estados Unidos, mas é forças da direita que estão sempre batendo, esse é o socialismo, isso é uma coisa horrível, não pode fazer, vai entrar em falência, sistema de previdência social se implementarmos esse tipo de atividade. E forças econômicas muito poderosas que não querem isso porque querem lucrar bilhões de dólares na área de farmacêutica e de medicina, que ficam muito ricos. O médico americano ganha barbaridades, já vive muito rico. Então, eles não querem fazer uma reforma que pode diminuir seu salário de centenas de milhares de dólares por ano no seu salário como médico, né? Quer dizer, esse crescimento econômico que a gente vê nas estatísticas nos Estados Unidos, ele não está sendo suficiente para, digamos, aplacar essa reação ao Trump? Não, é interessante, por dois motivos. Porque, em geral, por exemplo, a reforma tributária que ele fez agora, os republicanos votaram, eles fizeram um pacto de um diabo. Esse cara é louco, todo mundo acha que ele é louco, mas ele está levando adiante várias políticas nossas, como a reforma tributária, que favoreceu 1%. Feliz a vida. Em vez de eles investirem nas suas companhias, ao contrário, eles investiram nas suas bolsas. Então, esses lucros todos, quase todos passaram não para distribuir e dar aumentos salariais nas companhias, mas para fazer mais investimentos na produção que vão gerar emprego ou nos seus contas bancárias. Então, mesmo a taxa de crescimento relativamente não é melhor do que a Obama, mas um desemprego muito baixo, pessoas não estão vivendo melhor, os aumentos salariais são mínimos, e as pessoas estão revoltadas com essa pessoa. Um setor, infelizmente, ele ainda tem 38% da população que apoia ele pelas questões que nós falamos, racismo, medo, ignorância, falta de informação, cinicismo com o sistema político. Mesmo que ele é pior do que as pessoas... ele faz as coisas que ele criticava contra esse pântano lá no Washington, eles falam pântano lá. Mas ele faz essas coisas que ele criticava. Mas as pessoas ainda votam nele. É um problema sério. Eu fico frustrado. Não há chance de reeleição. Isso totalmente depende de dois fatores, a meu ver. Continuação da situação econômica positiva, se ele vai realmente entrar numa crise, isso vai afetar as eleições. E segundo, a questão das investigações sobre seu envolvimento com a Rússia. E como de novo, eu não leio o relatório final, eu não sou um investigador da realidade, mas para mim fica evidente que ele tem um envolvimento com a Rússia tão comprometida que ele está desesperado para desmontar esse comitê de investigação, porque ele tem medo de revelações. O mais provável de revelações, além das fitas pornográficas, que com certeza tem, mas isso não é o mais importante, é que ele entrou em bancarrota 6 vezes. E depois de um certo momento, ele não podia conseguir mais empréstimos dos bancos americanos, porque ele tem um sistema de financiar seu império, de viver de empréstimos e divulgação de uma imagem que não tem nada a ver com a realidade. Então, ele acabou utilizando os russos e os oligarcas russos para lavar dinheiro e usar esse dinheiro para investir. Por isso ele não quer revelar a declaração do imposto de renda, porque além de não pagar imposto de renda durante anos, declarando que está em bancarrota, vai defender essa ideia que ele é bilionário e que ele é um excelente homem de negócio, porque ele vive de fraude, de viver usando a legislação americana de pedir bancarrota, você pode reorganizar a sua associação e viver de empréstimos
Essa é a legítima pedalada, É exatamente a pedalada que a gente está fazendo. E enganando as pessoas com essa pedalada, exatamente. É bom de saber como explicar dessa maneira, então, porque eu não tenho linguagem em português sobre essas ações econômicas, eu não conheço muito bem a Bolsa de Valores, então saber como você explica isso em português. Legal. É isso? Muito bom, né? Muito bom aqui a conversa com James Green. Deixa eu só fazer uma última pergunta, vai. A gente entrevistou aqui o Peter Evans, que está falando. Claro, que legal. Fizemos por Skype. E, aliás, a gente pode fazer por Skype. Eu posso te recomendar uma série de pessoas que eu acho que seriam honradas, são pessoas de uma variedade de visões, exatamente. Isso que a gente quer trazer aqui. Maravilhoso. Mas a gente fez uma entrevista com ele, e ele, a propósito daquele manifesto nos Estados Unidos, e ele falou o seguinte, olha, se o Lula não tiver na eleição, se esse processo não se destravar, há uma grande parte da população que ou não vai saber em quem votar, ou vai ficar desiludida, e isso pode colocar em risco a própria democracia brasileira, quer dizer, criar um descrédito em relação ao processo eleitoral, né, como uma forma de atuar nos conflitos da sociedade e tal. Você acha que a democracia brasileira está em risco nesse momento? A democracia está em risco desde 2016, desde o golpe. Ainda está em risco, vai ser mais em risco. O fato que Bolsonaro tem tanto apoio popular é uma indicação que está em risco. Nossa grande dúvida é sobre a questão da transferência de voto, no plano B, que não existe, mas que existe. E é uma analogia que talvez serve, não serve, que as eleições de 45, quando Getúlio foi derrubado, ele não podia ser candidato, ele estava em São Borges. Sim. Ele tinha criado o PTB, mas o PTB estava ainda na formação, tinha menos de um ano. Né? Não, estou falando de 45. 45. Ele está deposto pelos militares. Ele não vão ter constituinte com vagas, vai ser sem vagas. O queridismo não funciona para as pessoas que conhecem bem a história do Brasil. Agora estou falando detalhes que a maioria das pessoas não conhece. E o PTB está na formação, está um partido pequeno. O Partido Comunista, saindo da clandestinidade, está forte, vai ganhar 9-10% da votação nas eleições de 45, com seu candidato, que não é comunista, mas é ligado ao Partido Comunista. Isso. E que ele fica vacilando. Que você vai apoiar quem? Que você vai apoiar quem? Os outros dois candidatos são Dutra e Eduardo Gomes. Isso. E, eventualmente, ele fala: o meu candidato é Dutra. E espalhe isso. Eu não me lembro agora nesse momento, mas são poucos dias antes das eleições. Então, espalhe sem mídia social, rádio, mas eu não sei se o rádio estava espalhando muito, não conheço uma pesquisa detalhando como foi essa correia de transmissão dessa ideia. Foi através do rádio, quais rádios, quais televisão quase não existia. Então, qual foi a maneira em que as pessoas ficaram sabendo que o candidato não era o candidato PC, mas era o candidato Dutra? E eu não sei também se alguém pode medir até que ponto essa indicação influenciou a eleição de Dutra ou não. Pode ser que ele já era candidato garantido sem essa recomendação, mas duvido isso. Eu acho que foi determinante que porque até outros setores, como o PSB, num sentimento antidictatorial do Estado Novo, apoiava o UDN nesse momento. Que era um setor que podemos chamar progressista, criticou PTB, criticou Vargas, criticou Dutra e votou o UDN. Logo depois eles vão sair dessa aliança, vamos dizer. Então, não sabemos se Haddad vai pegar ou não, e se Haddad vai entrar no segundo turno. Eu acredito que sim, porque eu acho que também Alckmin, apesar de todo esse tempo que ele vai ter na televisão, é um candidato fraco. Ele tem pouca votação quando ele foi candidato a presidente no segundo turno.
10 anos atrás. Primeiro do primeiro turno, então. E perdeu no segundo turno do primeiro turno. Então, é um candidato fraco. Eu acho que as pessoas, nesses 5, 6 minutos que ele vai ter, vão desligar a televisão, vão colocar em silêncio e vai para banheiro ou vai para a cozinha. Porque eu acho que ele não é carismático. Ele tem uma resposta morno, assim, não cheia de uma visão de um novo Brasil, uma coisa interessante. Então, eu acho que não vai... Então, vai ser difícil ele crescer. Vai crescer. Ele vai disputar com Bolsonaro e com Haddad, quem vai ser no segundo turno, definitivamente. E também Ciro e Marina pode pegar fôlego. Não sei, eu não posso... Porque ainda não começou realmente a campanha. E depende de em que momento o Haddad é candidato e até que ponto tem uma possibilidade de divulgar o desejo do Lula, como esse está feito nacionalmente. Então, isso vai ser uma pesquisa muito interessante. Eu espero que tenha pesquisadores de ciências sociais já entrevistando 1.000 pessoas ou 100 pessoas, com uma pesquisa neutra, para depois medir como funcionou. Das pessoas, especificamente, não em geral, mas pessoas. Grupo de como se chamam esses grupos pequenos de focus groups, grupos de qualidade, para realmente ver como funciona isso, porque nós não sabemos que vai funcionar. O PT está apostando nisso e vamos ver. Muito bem, então falamos aqui... Só repetir um pouco os... A gente conversou aqui com... Quem é esse gringo falando com sotaque? O James Green está lançando aqui o livro Revolucionário e Gay, uma biografia de Herbert Daniel. Os lançamentos. Muito importante. Vai ter um lançamento dia 24, sexta-feira, aqui em São Paulo, 24 de agosto de 2018. A data do Getúlio. Pois é. Aqui em São Paulo, na livraria da Vila Lorena, às 19 horas, com a participação de pessoas que conheciam o Daniel na luta pela AIDS, ou em defesa das pessoas vivendo com AIDS, e uma pessoa que participou com ele na luta armada. E também o dia 25, sábado de agosto, na Memorial da Resistência, do velho local do DOPS, em São Paulo, às 2 horas da tarde, 14 horas, também com outras pessoas que participavam com ele com as lutas sociais e luta contra a ditadura. Eu também estou fazendo um lançamento em Florianópolis, na Universidade de Santa Catarina, dia 28, não me lembro o horário nesse momento. E o último lançamento para quem está assistindo esse programa nos próximos dias no Rio vai ser dia 31 de agosto, no Rio de Janeiro, na Casa Rui Barbosa, às 20 horas, no auditório, com a presença do João Willis, candidato pelo PSOL para deputado federal, que fez o prefácio do livro. Eu não sou brasileiro, não posso votar aqui, eu não posso intervir nas eleições brasileiras, porque vão me acusar de ser agentacia, tentando influenciar. Mas se fosse brasileiro, se fosse do Rio, ele seria meu candidato, o João Willis. Então ele vai participar com outras pessoas, a Lúcia Veloso, que também estava com Daniel na luta armada, e Veriano Terto, que era associado com ele na BIA. Então, esse dia 31, sexta-feira, 31 de agosto, às 20 horas, na Casa Rui Barbosa, Botafogo, Rio São Clemente. Seja bem-vindo. E eu volto em novembro para ser entrevistado junto com Renan Quinalha para outro livro que chama A História do Movimento LGBT Brasileiro, que estamos comemorando 40 anos do movimento, com coletânea de 30 ensaios sobre a história do movimento, e Marisa Fernandes e Caetano Márcio Caetano, são 4 editores organizando o livro, e espero que alguns deles podem participar com vocês ou antes do lançamento. Já está todo mundo convidado. Então, eu vou ver se meus colegas que podem fazer isso aqui, a Renan e Márcia, que moram aqui em São Paulo. Tá bom? Muito bom. Dia 7 você vai estar... 7 de outubro está no 7 de outubro estou no Brasil, mas estou em Belo Horizonte. Fui convidado pela presidenta Dilma Rousseff de acompanhar a campanha eleitoral com ela. Então, vou estar lá para a apuração das urnas. Torcendo pela eleição dela.
ela é candidata a senadora, acredito que ela vai ser eleita e vai ser uma vitória contra o golpe. Muito bem, então a gente conversou aqui com muitos assuntos aqui com o James Green, que está lançando no Brasil. Vamos mostrar de novo o livro. Revolucionário Gay, a biografia de Herbert Daniel. Toda essa história, então, essa conversa... Fica no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora nos encaminhamos para o nosso bordão artístico de encerramento, que é o contrapoema do Augusto de Campos, Lula Livre. Tchau. Lula Livre.